Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, dia 13 de agosto de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pediria para todos os juízes confirmar a presença do sistema do EPAT. Doutor Eduardo. Todos os juízes confirmaram a presença. Eu vou iniciar a sessão do sistema do EPAT. Muito bem, temos 4 processos dias de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de Wise Wood, Soluções Ecológicas S.A., recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Doutor Rodrigo que vai realizar a sustentação oral? Exatamente, doutor Inácio. Ok. Doutor Carlos nos apresenta os autos? Ok, presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. O auto é composto de 6 infrações. A primeira infração acreditou-se indevidamente ICMS no montante tal, no mês de outubro de 2012, decorrente da escrituração da nota fiscal número 101, cuja emissão é atribuída à Mega Recycle Comercial Limitada, inscrições de CNPJ tais relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 50 do RICMES. O item 2 acreditou-se indevidamente no ICMS no montante tal, no período de outubro de 2012 e junho de 2013, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciados, cuja emissão é atribuída à Link Plus Comercial Limitada, inscrições estaduais CNPJ relativamente à entrada de mercadorias do estabelecimento que não atende às condições previstas no item 3 do artigo 59 do RICMES. O item 3 também acreditou de ICMS no valor digital, no período de outubro de 2012 a novembro de 2012, decorrendo da escrituração de documentos fiscais nele referenciado, cuja emissão é atribuída à Sunset Comercial e Distribuidora Limitada, inscrições estaduais tal e CNPJ tal, relativamente à entrada de mercadoria em estabelecimento que não atenda às condições do item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. Também o item 4 acreditou-se no indevidamente ICMS no valor digital, no período de novembro de 2013 a fevereiro de 2014, decorrente da escrituração de documentos neles referenciados, cuja emissão é atribuída à Rairpon, Hyperion Plast, Indústria, Comércio, Importação e Exportação, inscrição de inscrições estaduais, tais, CNPJ, tal, relativamente à entrada de mercadorias do estabelecimento que não atende às condições previstas também no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59. O item 5 acreditou-se também de ICMS no valor digital no período de março de 2013 e novembro de 2013, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciados, cuja emissão atribuída à Original Comercial Plásticos Limitada, inscrição estaduais tal e CNPJ tal, com a mesma, e não atende às condições previstas no item 3. E o item 6 também acreditou-se indevidamente no ICMS valor digital, no período de março de 2014 a maio de 2014, decorrente da escrituração de documentos nele referenciados, cuja emissão é atribuída a Summerpol Plástico Comércio Plásticos Limitados, inscrições e CNPJ tais relativamente à entrada de mercadoria de estabelecimento que não atende o item 3. A empresa recorrente inconformada apresentou defesa de folhas tais. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo todas as informações da recorrente e requerendo a manutenção do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o auto de infração, cancelando o item 1, ratificando a multa combinada para os itens 2 a 6, nos termos do artigo 85, inciso 2, a linha A, combinado para o primeiro, nono, 10 da Lei 6.374. Recorrente informado apresentou o recurso ordinário para esse regresso do Tribunal de Contas e Taxas, revisando os argumentos apresentados em defesa relativamente aos itens dos autos de infrações mantidos para a decisão de primeira instância. A representação fiscal apresentou parecer, suas contrarrazões, propugnando pelo não provimento do recurso ordinário. A recorrente apresentou memoriais, juntando planilha,
juntando planilha e ato notarial para comprovar pagamentos efetuados a fornecedores por transferências bancárias. A primeira Câmara Julgadora deste egrégio Tribunal de Pós e Taxa de Folhas Tais deu provimento parcial ao recurso ordinário para excluir a atuação dos respectivos valores relativos à devolução de mercadorias efetivada pela recorrente, item 2, nota fiscal 10.18837, 11888 e 15988. Nota fiscal Wisewood 3.419, 3.794 e 4.156, respectivamente. Item 3, notas fiscais 109, nota fiscal Wisewood 3.342, respectivamente. Item 5, nota fiscal 8463, 136, nota fiscal Wisewood 4.852 e 5.068, respectivamente. E o item 6, nota fiscal 37, nota fiscal Wisewood 6.478, respectivamente. E quanto às operações que não houve registro de entradas da recorrente do item 2, nota fiscal 10.850, 10.953, 11.886, 11.901, 12.309, 12.916, 3.778 e o item 4, nota fiscal 81. O item 2, cancelar o item 2, com exceção dos pagamentos que foram realizados para a empresa de fomento Zafac Comercial Limitada, relativamente às notas fiscais tais 14.800.682, 697, 698, 14.779, 4.710, 14.786, 14.817, 78, 790 e 792, para a empresa Link Comércio, relativamente à nota fiscal 11.230, que não puderam ser considerados como prova de pagamento por faltar outros elementos para testar a veracidade da relação da recorrente. Cancelar os itens 4 e 6, com exceção dos pagamentos que foram realizados para a empresa Superpol Plástico, relativamente à nota fiscal 36 e 36. Diante do provimento parcial, a empresa recorrente apresentou recurso especial, requerendo nulidade absoluta da decisão proferida em primeira instância administrativa. A Fazenda Pública apresentou também recurso especial, tendo a representação fiscal no parecer tais concluído pelo provimento do recurso especial interposto à Fazenda Pública e não provimento do recurso especial interposto pela Fazenda autuada. A recorrente apresentou memorial, reprisando os requerimentos do recurso especial para que fosse anulada a decisão proferida pelas câmaras julgadoras deste tribunal. Diante das decisões, a Câmara Superior e Câmara Julgadora proferidas de outros processos, a recorrente apresentou memorial de Florestal, reprisando e requerimentos do provimento do recurso especial para que fosse anulada a decisão proferida pelas câmaras julgadoras deste tribunal. A Câmara Superior julgou os recursos especiais interpostos, anulando parcialmente a decisão proferida em sede de recurso ordinário em razão da ocorrência de decisão extrapetita e por ofensa ao princípio da não surpresa relativamente aos valores concernentes da devolução de mercadorias efetivada pela empresa corrente, com a correspondente estorno do crédito, bem como com aqueles para os quais não houve o registro de entrada da empresa e do crédito correspondente que tenha sido reconhecido ex officio pela decisão recorrida, devendo as partes serem intimadas e se manifestar sobre tais pontos, sobretudo possibilitar-lhes a verificação se há documento suficiente para informar a conclusão do acordo nessa questão. Somente eu posso prever novo julgamento em Câmara. A empresa manifestou que em folhas tais, esclarecendo que não tomou crédito que tratam notas fiscais e que não havia registro de tais notas fiscais no registro de entrada, requerendo provimento integral dos recursos ordinários em função da anulação do julgamento anterior. Em seguida, apresentou o memorial, reprisando o requerimento de provimento do recurso ordinário pelo imposto. Viermos conclusões autos, este é o relatório, presidente. Desculpe, foi um pouquinho extenso, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Doutor Rodrigo, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Olá, muito obrigado, bom dia a todos. Doutor Carlos, muito obrigado pelo relatório, realmente é um processo um pouco mais detalhado, então, o nível de detalhes do relatório acho que contribui bastante à LIDE. Se os senhores me permitirem, vou tomar a liberdade de colocar uma breve apresentação, só para explicar a cronologia dos fatos.
Os senhores veem a minha tela? Sim. Muito obrigado. Então, a Wise Plásticos, na época Wise Wood, ela é uma empresa especializada na produção de produtos plásticos através de sucata para substituição de madeira. Então, ela tem uma importância na reciclagem bastante significativa. Talvez o doutor Inácio e o doutor Eduardo lembrem, eles já tiveram a oportunidade de analisar a operação da empresa Wise em outra autuação e acabou sendo o processo administrativo sendo concluído em favor da empresa. Aqui, nesse caso específico, o que nós temos essas notas fiscais que foram autuadas. Aqui, o grande ponto que nos chama a atenção é o período de aquisição dos materiais plásticos integralmente anterior à data de publicação de instauração do procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição e, consequentemente, à data de publicação da declaração de nulidade. E aqui, como é conhecido dos senhores, a súmula 509 do Supremo, do STJ, é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade de compra e venda. E como a Wise procurou fazer isso? Ela fez a consulta prévia ao CADESP, ela verificou se havia declaração de nulidade posterior às operações, a nota fiscal tinha a aparência de regular e de escrituração correta, houve ingresso efetivo reconhecido pelo auto de infração, o frete foi realizado por conta dos fornecedores e os comprovantes de pagamento por transferência bancária às contas dos adquirentes. Aqui, os comprovantes por pagamento foi o que ensejou a maior discussão na decisão anulada, porque houve uma discussão se o sistema de pagamento era um mero agendamento ou um pagamento efetivo. E, por isso, a recorrente juntou uma ata notarial demonstrando que, uma vez lançado o pagamento no sistema, aquilo já era um efetivo pagamento e não havia mais possibilidade de cancelamento. E aqui, o que houve, adicionalmente, o que a Wise demonstrou é que as notas fiscais objeto do auto, houve devolução, houve nota fiscal de devolução emitida pela recorrente quando aplicável, há documentos de pesagem de carga de entrada no estabelecimento da recorrente, há documentos de inspeção de insumo, laudo de classificação, as consultas, o CADESP, comprovantes de TED e a ata notarial que eu acabei de comentar. Ou seja, tudo que a recorrente poderia demonstrar, para mostrar que foram aquisições efetivas, ela assim o fez. E aqui, apenas a título de exemplo, aqui é a documentação comprobatória, o controle de peso, o documento de pesagem, a TED. Aqui um exemplo da nota fiscal emitida pela entidade, nós conseguimos ver aqui a data de 11/12/2013, ou seja, anterior à declaração, ao próprio processo de instauração. Aqui o próprio documento de entrada no estabelecimento da empresa. Aqui o laudo de pesagem, que é o que atesta a qualidade, porque quando a qualidade não atinge os requisitos da Wise, a mercadoria é devolvida. Aqui a consulta ao Sintegra para demonstrar que a empresa, que o fornecedor estava com a sua situação cadastral habilitada. Aqui o comprovante de pagamento. E aí, como já bem mencionou o doutor Carlos, por unanimidade se excluiu da autuação os valores relativos à devolução de mercadoria e as operações em que não houve registro de entrada de mercadoria na recorrente. E por voto de qualidade, manteve-se o restante da autuação, porque, no entender dos votos vencedores, essas informações apresentadas pela recorrente não seriam suficientes para demonstrar o efetivo pagamento das aquisições. Na Câmara Superior,
o voto vencedor determinou o sobrestamento do julgamento do recurso especial da recorrente, anulação da decisão quanto ao julgamento do recurso ordinário e o retorno dos autos à Câmara Julgadora de origem para realização de novo julgamento em relação à parte anulada. E aqui, em que pese o voto vencedor não ter se manifestado a respeito do conhecimento do recurso especial, prevaleceu no julgamento o argumento suscitado pela FESP no sentido de que a decisão ACO teria sido extra petita para excluir da autuação os valores relativos à devolução de mercadoria e operações em que não houve registro de mercadorias. Com todo o respeito, esse entendimento não procede porque a recorrente propugnou pelo cancelamento integral do auto. Então, evidentemente, todas as matérias objeto do lançamento eram, sim, objeto do pedido, e assim a decisão não poderia ter sido extra petita. E no despacho do presidente do TIT, se reconheceu que a decisão anulou o julgamento do recurso ordinário e determinou que as partes fossem intimadas a se manifestar em relação às mercadorias devolvidas e não recebidas, conforme o trecho que ora se transcreve. E aqui nos manifestamos em petição, bem como nos memoriais, e aqui transcrevemos esse trecho das nossas manifestações, onde nós demonstramos que nenhum crédito de ICMS foi tomado em relação às mercadorias devolvidas, e tampouco nenhum crédito foi tomado em relação às mercadorias não recebidas. E aqui, mencionando o caso que eu citei rapidamente no início da nossa exposição, é o caso julgado em 2015, em matéria semelhante a essa, em que ficou reconhecido a suficiência das cópias, das provas e da boa-fé da recorrente nas operações que ela realiza. E aqui nós tomamos a liberdade, embora isso seja de conhecimento dos senhores, de citar a jurisprudência do próprio TIT, do TJ de São Paulo, onde fica claro que a boa-fé do adquirente tem que ser privilegiada quando a documentação comprova que não houve nenhuma participação dele em qualquer irregularidade por parte do fornecedor e que as operações foram realizadas quando a própria Secretaria de Fazenda do Estado entendia que a operação que a situação daquele fornecedor era regular, sob pena de se imputar ao contribuinte um poder fiscalizatório ainda maior do que o da própria Secretaria de Fazenda. Em virtude desses argumentos, a recorrente requer que seu recurso ordinário seja integralmente analisado, tendo em vista a anulação da decisão de segunda instância, e que seja dado provimento a ele com consequente cancelamento integral do crédito tributário exigido no auto. E assim, eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agradeço, doutor Rodrigo, pela exposição. Doutor Carlos. Obrigado, doutor Rodrigo, pela exposição. Obrigado, presidente. Vamos lá. Primeiramente, correta a decisão em primeira instância administrativa relativamente ao item 1 do auto de infração, tendo em vista que tal infração foi objeto do auto de infração final 996-8. Tendo o tributo devido sido parcelado em programa especial de parcelamento, não sendo possível, portanto, compor o presente auto de infração, devendo ser cancelado. Embora a recorrente insista na regularidade das operações e requeira o cancelamento do auto de infração, seus argumentos não merecem ser acolhidos na íntegra, tendo em vista que os documentos referentes à apuração de idoneidade dos documentos fiscais das empresas foram juntados aos autos pela fiscalização, tendo as inscrições do estabelecimento sido declaradas nulas em razão da constatação de ter ocorrido a simulação de existência do estabelecimento ou da empresa e das supostas operações com a recorrente. A recorrente invoca a sua boa-fé para afastar a acusação. No entanto, a súmula 509 proferida pelo STJ, ao tratar da matéria, reconhece o direito ao aproveitamento do crédito do imposto ao comprador de boa-fé, desde que demonstre a veracidade das operações, da qual transcrevo a súmula 509. Neste ponto, vale destacar que, à luz da referida súmula e de seus precedentes, a condição de comerciante de boa-fé
está sujeito ao adimplemento cumulativo simultâneo de alguns requisitos, dentre eles: a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a apresentação das suas tratativas comerciais e da comprovação do transporte das mercadorias. Item B, comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificar a regularidade fiscal do seu parceiro comercial e a existência de provas de pagamentos às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Este também é o entendimento que vem sendo trilhado por este egresso Tribunal de Impostos e Taxas. Da análise das provas carreadas para os autos pela recorrente, com o objetivo de compor a veracidade das operações, conclui-se que essa não restou integralmente comprovada. Pois, vejamos, a recorrente juntou pesquisa ao Sintegra, de folha 5.411, juntou com os memoriais uma ata notarial emitida pelo segundo tabelião de notas e protesto de letras de títulos de Itatiba, em que constam os procedimentos para a realização de uma transferência eletrônica TED através do Banco Itaú, onde ela, recorrente, mantém conta bancária, e o segundo restou registrado na mencionada ata o acesso que se deu pelo portal da internet do Banco Itaú, passando as pessoas identificadas no referido documento a realizar uma operação bancária, TED de outra titularidade. Restou consignada a referida ata notarial, não é passível de cancelar a TED, transferência eletrônica dispositiva, depois de concluída, diferente do simples agendamento de TED, que pode ser cancelada a qualquer momento, antes de efetivada mediante assinaturas e autorizações necessárias. O item 2. As provas de pagamentos que tratam de transferências bancárias e não de pagamentos de boletos, e nem todas as transferências bancárias constantes nos autos foram realizadas pelo CISPAG. Exemplo, as folhas 755, em que temos comprovante de transferência de numerário realizado pelo Banco Safra e que constam dados como nome CNPJ da Linkcom Comercial datado de 3/12/2012, com autenticação mecânica. O item 3, a recorrente trouxe para os autos planilhas indicando os comprovantes de pagamento, bem como extratos bancários com as saídas dos numerários do período de outubro de 2012 a maio de 2014. E o item 4, no entanto, o acervo probatório, ainda que o recorrente tenha apresentado documentação, não é capaz de comprovar a sua veracidade em relação à totalidade das operações que foram objeto do presente auto-infração, devendo ser mantidas atuações para as operações em que não restou comprovada a veracidade das operações a saber. O item A nota fiscal 11.230 da empresa Link Comercial, em decorrência da falta de comprovação de pagamento em notas fiscais 14.682, 14.697, 14.698, 14.709, 14.710, 14.786, 14.817, 78, 790 e 792, da empresa Zefaco Comercial Limitada, em razão da ausência de prova de veracidade da operação. Item 2, auto-infração. Item B. Operações realizadas com a empresa Sunset Comercial Distribuidoras e Original de Plásticos. Item 3 e 5 da auto-infração, por ausência da apresentação da pesquisa do Sintegra. E nota 36 da empresa Superpol, em razão da falta de comprovante de pagamento. No tocante à alegação à violação dos princípios de proporcionalidade em relação à multa aplicada, cabe observar que não merece guarida, pois a competência do julgamento desse tribunal administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz conforme dispõe do artigo 28 da 3.457. Ressalvados os hipóteses que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade ou por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo. Deste modo, sendo certo que o agente administrativo agiu nos termos da lei, meu entendimento é no sentido de que a legislação tributária em vigor é vinculada para a atividade de lançamento efetuada pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar sua aplicação, haja visto que o órgão de julgamento e o fisco paulista estão vinculados à lei e obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se falar em ofensa aos princípios constitucionais mencionados. Deste modo, as multas do caráter coercitivo visam estimular a prática fracional, estando perfeitamente subsumidas à hipótese dos autos. As multas aplicadas estão previstas em legislação vigente e eficaz especificamente no artigo 85 das 6.374, não havendo em que se discutir acerca de seu montante, bem como a atualização do valor básico que é objeto da súmula 13 deste egresso tribunal. É legítimo, portanto, a incidência dos juros diários nos termos do artigo 96 da Lei 6.364, de 1º de março de 89, mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade dos juros aplicados por ferir o princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa no exercício do controle de constitucionalidade das leis.
Essas questões decorrentes da legislação estadual eventual que deve ser discutida no Poder Judiciário. No tocante ao cálculo de juros com base na taxa Selic acumulada, não tem razão, pois o percentual de juros foi corretamente aplicado de acordo com a disciplina dada do artigo 7º do decreto 62.761, que regulamentou a Lei 16.497 de 2017, tendo a taxa de juros mensal equivalente à taxa Selic, que passou a ser aplicada aos débitos tributários do Estado de São Paulo a partir de 1º de novembro de 2017. Portanto, não há qualquer alteração a ser realizada nos cálculos dessa autofração. Por todo exposto, conheço o recurso ordinário para mérito dar-lhe parcial provimento para cancelar o item 2, com exceção dos pagamentos que foram realizados para a empresa Fomentos EFA Comercial Limitada, relativamente a notas fiscais número 14.682, 14.697, 68, 709, 710, 786, 14.817, 788, 790, 792, e para a empresa Link Comercial, relativamente à nota fiscal 11.230, que não puderam ser considerados como prova de pagamento por faltar outros elementos para testar a veracidade da relação com a recorrente. Item 2, cancelar o item 4. Item 3, cancelar o item 6, com exceção dos pagamentos que foram realizados para a empresa Superpol Plástico relativamente à nota fiscal 36, que não puderam ser considerados como prova de pagamento. Item 4, limitar os juros de mora incidentes sobre o principal a multa, a taxa Selic com fundamento da súmula 10 em sua versão revisada, esse 9696, que já teve lá, e manter as demais decisão proferida em primeira instância, que cancelou o item 1 e manteve a atuação em relação aos itens 3 e 5 do auto-infração, infração e multa, assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Assim que o doutor Carlos registrar o voto, então eu peço aqui no sistema. Ok. Então, pedia para o doutor Carlos fazer o registro do voto. Já está registrado, presidente. Ok. Com preferência concedida à representação fiscal. Deixa eu colocar aqui. Já registrei a manifestação, senhor presidente, está disponível a todos, então eu vou passar a leitura. Com todo respeito ao voto ilustro e juiz relator, entendemos que o recurso ordinário há de ser desprovido. Em seu voto, o relator ouve por bem: 1. Cancelar o item 2, com exceção de algumas notas fiscais, cancelar o item 4 e cancelar o item 6, com exceção da nota fiscal número 36. Ocorre que, conforme já descrito nas contrarrazões ao recurso ordinário de folhas tais, várias incongruências foram encontradas com relação aos itens cancelados no que se refere à suposta boa-fé da autuada. Inicialmente, convém relembrar que, à luz da jurisprudência do egrégio STJ, no caso do crédito indevido do imposto, consubstanciado no julgamento do RESP 11.48.444 de Minas Gerais, e que serviu de precedente para a edição da súmula 509, ambas invocadas no recurso, a condição de comerciante boa-fé está sujeita a, isso é importante, a verificação do adimplemento cumulativo, tem que fazer as 3 condições, de vários requisitos para os destinatários, para que se possa alegar a boa-fé. Dentre eles, quais são os 3 requisitos cumulativos que devem ser preenchidos? Demonstração da veracidade da operação de compra e venda, inclusive com a apresentação das suas tratativas comerciais e comprovação do transporte das mercadorias. Segundo, comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificar a regularidade fiscal de seu parceiro comercial. E terceiro, a existência de provas de pagamento à empresa cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. Então, com relação ao item 2, no que tange à verificação da regularidade do parceiro comercial, à época das operações, verifica-se que a autuada anexou à defesa apenas prints de consultas ao Sintegra, folhas tais. Porém, as informações do Sintegra não podem ser oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária, como é de se observar no campo observação do próprio documento. Não vou ler aqui os dizeres, porque os senhores já conhecem. Além disso, constata-se que tais consultas são posteriores às datas das operações, que teriam ocorrido no período de outubro de 2012 a junho de 2013.
No que tange à demonstração da veracidade das operações descritas nas notas fiscais, frise-se que a autuada nada logrou trazer aos autos como provas de que tenha entabulado qualquer negócio comercial com a emitente indicada nas notas fiscais. No que se refere ao transporte das mercadorias, deve-se destacar que não há indicação nas notas, embora obrigatório, de acordo com o artigo 127 do regulamento, das placas dos veículos que teriam sido utilizados no transporte das mercadorias. Deve ser ressaltado que nas notas fiscais há informação de que o frete ficou por conta do destinatário, fato este que é inconteste nos autos e que apenas é confirmado por meio dos conhecimentos de transportes anexado no recurso às folhas tais, nos quais consta a informação frete a pagar, o que permite inferir que a autuada tinha pleno conhecimento de que as mercadorias não saíram do local indicado nas notas fiscais, o que afasta de forma categórica a alegada boa-fé. No que tange ao pagamento das mercadorias, autuado em relação às notas fiscais números tais, aduz que o pagamento foi feito pela empresa de fomento Zefac Comercial Limitada, em razão de que teria havido cessão de direitos creditórios. Por sua vez, a autuada nada trouxe aos autos para comprovar a alegada cessão de crédito. No mais, a autuada apenas apresentou o comprovante de pagamento TED-C, com identificação do estrado, CISPAG Fornecedores TED. Ressalte-se que a autuada não trouxe aos autos boletos bancários ou títulos de crédito correspondentes às transferências eletrônicas em questão, que serviriam para demonstrar que os recursos foram efetivamente transferidos ao emitente indicado nas notas fiscais. Isso porque os comprovantes são documentos identificados como CISPAG, ou seja, as transferências foram realizadas via CISPAG, que é o Sistema Eletrônico de Pagamentos do Banco Central, o qual aponta os requisitos necessários para acesso e troca de informações para pagamento de títulos, boletos, entre outros tipos de pagamento. Por essa padronização, cabe ao usuário pagador do título, no caso a autuada, preencher os dados referentes à linha digitável do boleto bancário, representação do código de barras, havendo um campo alfanumérico próprio para o preenchimento do nome do cedente. Este nome do beneficiário é de digitação livre e pode ser preenchido de forma que o pagador quiser. Desse modo, é perfeitamente possível fazer um pagamento referente a um determinado código de barras que representa um recebedor específico e discriminar no comprovante do CISPAG um nome do cedente completamente diferente. Não existe consistência efetuada pela instituição financeira do pagador, nem tampouco do recebedor com relação aos dados informados no sistema de pagamentos, além daqueles referentes à linha digitável, valor e data do vencimento. Por tal motivo é que o nome constante no recibo de pagamento não é prova de que houve a transferência de recursos para o suposto fornecedor. O nome ali aposto, por si só, não assegura tal fato, uma vez que foi informado livremente pela autuada. Para que se configurasse como aceitável como prova de pagamento, este recibo deveria estar acompanhado de outras provas que comprovassem efetivamente que os recursos foram direcionados à conta corrente do suposto emitente dos documentos inidôneos, o que não foi feito em nenhum documento. Em suma, o sistema eletrônico em questão permite agendar e efetuar pagamentos de forma online pela internet, sem trânsito de documentos, o que significa que o usuário informa os dados que quiser por meio do seu equipamento eletrônico. E aí, só um comentário, senhores, eu não trouxe aqui para não ficar demasiado longo minha manifestação. Este, inclusive, é um posicionamento corroborado pelo Poder Judiciário, ou seja, CISPAG não é prova de pagamento porque não se sabe para quem foram efetuados a transferência dos valores, porque o pagador informa dados que não há como serem checados. Então, portanto, afastada completamente a boa-fé da autuada com relação ao item 2. Item 4, que tange a verificação da regularidade, também ele apenas anexou o print de consulta do Sintegra e já falamos que eles não servem para esse tipo de prova. No que tange demonstração de veracidade das operações descritas nas notas fiscais, a autuada nada logrou trazer aos autos como provas de que teria entabulado qualquer negócio judicial. No que se refere ao transporte de mercadorias, também não há indicação nas notas das placas dos veículos. Deve ser ressaltado que nas notas fiscais, novamente, há a informação de que o frete ficou por conta do destinatário, o que afasta qualquer possibilidade de boa-fé. No que tange aos pagamentos das mercadorias, a autuada apenas apresentou CISPAG fornecedores, que nós já comentamos com os senhores, portanto, afastada completamente a boa-fé da autuada com relação ao item 4. Item 6. Novamente, no que se refere à regularidade do parceiro comercial, apenas anexou prints de Sintegra, que nada provam. Demonstração da veracidade das operações. Nada logrou trazer aos autos como provas de que tenha entabulado qualquer negócio comercial com a emitente das notas fiscais. Transporte das mercadorias, também notas fiscais sem a placa dos veículos. Pagamento das mercadorias, também apenas CISPAG.
portanto, afastada completamente a boa-fé da autuada com relação ao item 6. Ante todo o exposto, não há que se falar em boa-fé da autuada. Com relação às atas notariais trazidas pela autuada em sede de memoriais, folhas tais, patentes a extemporaneidade em imposição de seu não conhecimento, dado que é posição uníssona nesse tribunal que memoriais não se prestam à apresentação de novas provas. Caso as mesmas sejam conhecidas, fazem prova a favor do fisco, como podemos ver as folhas tais. Explicamos. A ata notarial de folhas tais citada acima claramente explica que, aspas, após a escolha de TED-C, outra titularidade, o aludido site abriu uma página para preenchimento dos dados do pagamento, para pagamento a ser debitado, que foram preenchidos da seguinte maneira. Fecha aspas. Então, senhores, o objetivo da autuada trazer a ata notarial olha, não foi feito um agendamento de TED, foi feito efetivamente um TED. Só que para nós é absolutamente irrelevante esse tipo de coisa, porque a ata notarial deixa clara, e esse é por isso que foi feita uma prova a favor do fisco, deixa claro que os dados a serem digitados com relação ao destinatário, os dados a serem colocados no documento com relação ao destinatário são digitados pela autuada, e, portanto, não tem nenhuma força probante. Então, é o que eu falo aqui, ora, ínclitos juízes, fica claro que a autuada digitou os campos do documento para fazer o pagamento, portanto, sem qualquer certeza de que realmente pagou para o emitente que consta nas notas fiscais, motivo pelo qual não se sabe quem é o real recebedor do numerário, o que as descaracteriza por completo como prova de pagamento, exatamente a tese fazendária. Com relação à decisão extra-petita anulada pela Câmara Superior, decisão esta que excluiu da autuação os valores relativos: 1. A devolução de mercadorias para a recorrente e 2. As operações em que não houve registro de entrada de mercadorias na recorrente, temos a nos manifestar como segue. Então, nesse ponto, senhores, é importante ressaltar que no recurso ordinário da autuada não existem essas alegações. Ela traz uma tabela dizendo assim, olha, essas notas fiscais está comprovada a boa-fé e coloca várias colunas, inclusive uma delas com o TED e tal. E absolutamente en passant, nesta tabela ela coloca, esta nota fiscal foi devolvida, esta nota fiscal não foi registrada. Não existe nenhuma argumentação explícita no recurso ordinário a respeito dessa devolução ou dessas operações que não foram registradas. Por isto que a Câmara Superior anulou a decisão como extra-petita, porque não existia nada a esse respeito. Então, voltando agora à minha manifestação. Com relação à devolução das mercadorias, a mesma não elide a acusação. É óbvio que a autuada efetivamente incorreu na infração, uma vez que efetuou o crédito e se aproveitou dele. A devolução da mercadoria dá ensejo a uma outra autuação até, qual seja, emissão de documento fiscal consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, porque para lá é que não foi. Já com relação às operações de que não houve o registro de entradas, entendemos que o autor do feito somente incluiu na acusação as notas fiscais registradas a crédito no livro Registro de Entradas autuada, folhas tais. Diante do exposto, somos pelo não provimento do recurso ordinário, apenas limitando os juros da Selic para cálculo do imposto da multa, de acordo com o novo teor da súmula 10 deste tribunal. Essa é a nossa manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Assim, senhor presidente. Peço desculpas. Agradeço, doutor Pedro. Todo esse processo de crédito indevido por documento indôneo demanda uma análise minuciosa das provas dos autos. Então, por esse motivo, eu vou solicitar a vista para fazer uma revisão das provas. Então, o processo é em vista para mim. Agradeço, doutor Rodrigo. O processo retornará em breve. Doutor Inácio, eu poderia fazer um esclarecimento de fato, muito breve? Poderia. Muito obrigado. Primeiro, doutor Pedro, obrigado pelas manifestações. Assim, eu só gostaria de fazer duas ponderações. Uma, o CISPAG, a jurisprudência do próprio tribunal dizendo que ele é prova de pagamento. E a questão da titularidade, o que nós quisemos provar com o CISPAG foi a conta para a qual foi transferida. Eu poderia escrever o meu próprio nome no CISPAG, mas a conta é do fornecedor. E a gente apresentou em memoriais porque essa questão foi suscitada no julgamento anterior. E em relação à devolução de mercadorias e crédito de mercadorias, também foi uma questão suscitada ao longo do julgamento, e o que nós provamos é que não houve crédito dessas notas. Eu só queria fazer esses dois esclarecimentos
Agradeço, eu sei que é uma matéria controvertida, agradeço a exposição do Dr. Pedro e a oportunidade de fazer esses 2 esclarecimentos. Agradeço ao doutor Rodrigo, eu vou verificar todos os elementos dos autos oportunamente. Então, agradeço a presença, bom dia. Muito obrigado, bom julgamento a todos. Passar para o processo de Diageo Brasil Limitada, recurso originário de minha relatoria, a protesto por sustentação oral. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Aqui tem um solidário. Doutor Marco. O doutor Marco está pelos dois ou só pela empresa? Não, só pela empresa, só pela Diageo. Ok. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo contribuinte e pelo responsável solidário contra a decisão proferida pela primeira instância que julgou procedente o auto de infração. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar ICMS devido na qualidade de substituto tributário em decorrência das vendas de mercadorias. As vendas consideradas nesse aí foram efetuadas com emissão, por parte do infrator acima qualificado, de autos fiscais NF1, conseguidas as operações como sendo de vendas interestaduais. Entretanto, restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que o que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar das notas fiscais citadas terem sido emitidas como sendo vendas interestaduais. Segundo a acusação fiscal, deixar de pagar o ICMS devido com suas vendas de mercadorias. Então, trata-se das mesmas operações, aqui se cobra o ICMS da operação própria. A decisão primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado com a decisão primeira instância, o responsável solidário interpôs o recurso ordinário. Na verdade, vou fazer uma pequena observação no meu relatório. Esse processo aqui já foi objeto de rejulgamento algumas vezes e houve várias anulações da decisão primeira instância. Trago todo esse histórico no meu relatório. Então, vou passar para o último julgamento. No item 15 do meu relatório, houve novo julgamento de primeira instância com procedência das acusações fiscais e correção da capitulação de dispositivos legais infringidos do item 2 do AIM. Autuado em interpor do recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: não cumprimento do quando determinado pela colena nona Câmara Julgadora e nulidade da ação recorrida, nulidade da autoinfração, legitimidade das operações realizadas pela recorrente, comprovação da boa-fé, ausência de interesse financeiro por parte da recorrente, e legitimidade passiva da recorrente em figurar como contribuinte do CMS-ST, erro na identificação do sujeito passivo. Impossibilidade da descaracterização das operações realizadas com base no artigo 84A da Lei 6374. Erro no cálculo da multa, incidência de juros sobre a parcela da multa desde o fato gerador, ilegalidade de incidência dos juros de mora sobre a multa aplicada e dos juros nos termos da Lei 3.918. Por fim, requer a nulidade da ação recorrida, o integral cancelamento ou autoinfração, sucessivamente o cancelamento parcial do AIM. O responsável solidário interpôs o recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: aplicação da norma geral antilesiva não regulamentada, artigo 116, parágrafo 1 do CTN, aplicação da multa de valor exorbitante, impossibilidade de aplicação do Instituto da Solidariedade Tributária, previsto nos artigos 124 e 135, inciso 3 do CTN, ausência de dolo, fraude e simulação, o excesso de poderes. Por fim, requer o cancelamento integral da inflação, a redução da multa para ter sido aplicada em valor sobre o valor dos juros moratórios, calculado até a data da lavatura da inflação, bem como sendo juros limitados à taxa Selic. A doutora interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento dos recursos ordinários. A protesto sustentacional expressamente requerida. Doutor Marco, fique à vontade para realizar. Bom dia, presidente. Bom dia, demais juízes. Bom dia, doutor Pedro. Esse é um auto de infração, como bem relatado pelo doutor Inácio. Ele decorre da Operação Catarse. A Operação Catarse é de conhecimento desse colendo órgão julgador. Diversas turmas já analisaram essa operação. O mais interessante aqui
é que esse auto de infração ele foi lavrado com a Diageo, contra a Diageo, justamente com o objetivo de cobrar o ICMS-ST como se operação interna fosse, mas não há nenhuma prova de participação dela nesse esquema. Esse é o ponto principal que fez com que 4 vezes a decisão de primeira instância da DRJ fosse anulada para se verificasse justamente o que foi apresentado durante a diligência e que foi omitido pela douta fiscalização com todas as vênias. Eu faço referência aqui exatamente à resposta à notificação e à resposta à notificação, que na sequência deu origem a esse auto de infração da Operação Catarse. Então, no dia 17, agosto de 17, ela foi intimada para um prazo de 5 dias, a empresa, apresentar pedidos de compra, declaração de funcionário responsável pelo setor de compras, anexando as comunicações com a empresa F mais Par, comprovantes de pagamento das notas, registros de notas fiscais e contábeis, demonstrações de baixas no estoque e conhecimentos de transporte. Tempestivamente, a empresa esclareceu como era feita a forma de venda para todas as empresas clientes da Diageo e também para a F mais Par, com o registro dela no sistema SAP, informações responsáveis pelo setor de venda, bem como os contatos da empresa. Em relação aos pagamentos, apresentou os extratos bancários à época que atestam os valores das mercadorias. Ainda, com relação ao acervo solicitado, apresentou a página do livro de saída da nota. Em relação à entrega, ela esclareceu que o transporte foi realizado pela empresa Quick Logística, apresentou conhecimento de transporte, canhoto que comprou o recebimento da mercadoria, lançamentos contábeis, tela do SAP, tudo isso foi apresentado. E o que você tem no auto de infração? Você tem um auto de infração com a acusação, efetivamente, da Operação Catarse, onde várias indústrias de São Paulo, incluída a Diageo, foi considerada também responsável por essa suposta fraude estruturada. E em relação especificamente a ela, Diageo, a fiscalização diz que não encontrou os pagamentos. Vários pagamentos, mas dissociados das notas fiscais. Toda essa resposta à notificação comprova as 21 notas fiscais, foram as 21 que foram autuadas, não só as 5 notas fiscais, isso foi demonstrado tanto na impugnação quanto nos recursos, e 4 decisões das delegacias foram declaradas nulas, porque o TIT determinava a nulidade e pedia a análise efetivamente de todos esses documentos, especialmente os pagamentos, para demonstrar ou não que o que a empresa fez comprovava ou não o pagamento correlacionado com as notas fiscais. Isso não foi feito. E não foi feito nessa última vez também. A decisão é absolutamente idêntica. Se a gente pegar a decisão, a primeira que foi anulada e a última que foi anulada, a gente tem o mesmo padrão, exatamente a mesma redação. Mais uma vez, houve o descumprimento de uma ordem desse tribunal em relação ao cumprimento que foi determinado pelo acórdão do Tribunal de Impostos e Taxas. Mas não está aqui para falar novamente da nulidade da delegacia. A delegacia não vai fazer essa análise. Ela foi determinada que fosse feito 4 vezes e ela não fez. Mas abrindo exatamente a documentação que foi juntada por parte da Diageo e depois complementada por um laudo de auditoria independente, a Ernst Young, a UI, se prova efetivamente que para toda nota fiscal existia um pagamento, existia uma francesinha. Então, isso, inclusive, está no corpo do recurso ordinário interposto pela Diageo. Ou seja, se a única indicação da participação dela é a falta de comprovação de pagamento das notas fiscais, isso se comprovou e ela foi além. Ela mostrou que realmente a operação ocorreu. Realmente ela entregou para F mais Par, no Tocantins, a mercadoria que foi por ela adquirida pela F mais Par. A operação comercial existiu e mais, o relatório circunstanciado diz que as mercadorias circularam, elas saíram de São Paulo e foram para o Tocantins. Não há aqui discussão em relação ao transporte, se existiu ou não o transporte. Então, fazer uma suposição, obviamente, indícios. E quais os indícios apresentados? Foram absolutamente só 2. Um, que não teria sido feito o pagamento, a prova do pagamento, e foi feita a prova do pagamento. São 21 notas fiscais. E em relação à nota sequencial da indústria, para F mais Par, volta para uma empresa do senhor Flávio Teixeira, que é o único solidário,
Flávio Teixeira, ele é o responsável pela F mais Par, na pessoa física, e depois para uma empresa distribuidora aqui em São Paulo, também do grupo do senhor Flávio Teixeira. Não há qualquer tipo de interesse econômico por parte da Diageo em relação à venda diretamente com essa estrutura para se chegar aqui em São Paulo a um preço menor em razão de uma carga tributária supostamente inferior. Ela está concorrendo com ela mesma. A Diageo também tem grandes clientes aqui em São Paulo. Ou seja, a maior parte, inclusive, dos clientes dela, ou se não a quase da totalidade, são aqui de São Paulo. Ou seja, fazer uma venda para o estado de Tocantins com alíquota interestadual, onde depois se verificou que a F mais Par tinha regime, não recolhia os impostos, chegava e voltava com a mercadoria para dentro de São Paulo para vender a clientes da F mais Par por meio de uma outra distribuidora, qual o interesse econômico que existe por parte da Diageo? Nenhum. Ela está se prejudicando. Como que ela vai vender para um fornecedor, um cliente, que é absolutamente irrisório dentro do seu faturamento, para trazer para dentro do mercado paulista uma mercadoria abaixo do valor que ela mesma vende? Ela mesma vende. Ela não só vende para cliente, como ela vende também própria. A venda é própria das mercadorias dela. A única, novamente, olhando o relatório circunstanciado, foram essas notas sequenciais da F mais Par, jamais da Diageo, onde, no direito civil, ocorre a tradição em que momento? Com a entrega da mercadoria. Naquele momento que a entrega da mercadoria foi feita, e novamente, isso não é trazido em dúvida no relatório circunstanciado, acabou qualquer tipo de responsabilidade por parte da Diageo. Qualquer uma, seja civil, seja tributária. Não existe na legislação paulista, nem no regulamento, qualquer outra responsabilidade de controle dessa mercadoria uma vez entregue para o cliente em outro estado. Poderia até ser, mas não é o caso aqui, se falar do artigo 36.4 do regulamento, ou seja, prove, Diageo, que você entregou a mercadoria lá no destino. Se você não provar, aplica a alíquota interna. Não é essa acusação. Por que essa não é acusação? Porque isso foi demonstrado. A base legal da acusação é o artigo 84A, onde se trata dessas operações como simuladas fossem, descaracteriza os efeitos e, consequentemente, por suposição, entende que houve uma venda interna dessa mercadoria. O relatório, tanto da UI quanto toda a documentação apresentada, comprovam a operação, por todos esses documentos que eu listei há pouco, quanto o pagamento. Ou seja, a gente tem no auto de infração, como indício de participação da Diageo nessa suposta fraude estruturada, que ela não teria feito o pagamento. As notas fiscais não seriam desconectadas dos seus pagamentos, não seria possível assim fazer. Novamente, nota fiscal, comprovante de pagamento e a francesinha com o nome F mais Par fazendo exatamente o pagamento daquelas 21 notas fiscais. Não existe aqui nesse auto de infração prova da participação dela. Não se pode pegar a Operação Catarse e aplicar para todo e qualquer tipo de indústria de São Paulo como se ela fosse responsável também. Não se está desqualificando aqui jamais a Operação Catarse, uma operação que foi feita pela Cefaz de São Paulo, juntamente com o Ministério Público. Não se está dizendo isso aqui. Está se dizendo que, no caso da Diageo, nesse auto de infração, não há prova da sua participação. Os únicos indícios que foram apresentados são indícios que foram refutados em impugnação, refutados novamente depois no relatório da UI, para demonstrar que, não, se é esse o único indício de que falta pagamento, está aqui o pagamento. Além disso, ontem, a recorrente apresentou como fato novo e fez protocolo eletrônico o julgamento ocorrido pela 4ª Câmara na última quinta-feira. Foi publicado na sexta-feira esse acórdão, exatamente dessa operação. Ela foi quebrada em períodos diferentes. Aqui a gente está falando de 21 notas fiscais. A da 4ª Câmara Julgadora, a gente está falando de um período um pouquinho maior, mas da relatoria, só um minuto, da 4ª Câmara, do senhor Dr. Rubens de Oliveira Neves, a 4ª Câmara Julgadora analisou o caso idêntico a esse, exatamente com essa fundamentação, e a conclusão dele está no processo eletrônico que foi juntado ontem à noite, e é fato superveniente porque foi publicado na última sexta-feira. Ele diz que não há prova alguma da participação da Diageo, nenhuma participação dela. Ele diz, olha, a Operação Catarse tem esse escopo, mas quando se olha o lançamento não tem a participação dela, não se conseguiu comprovar a participação dela.
e por unanimidade de votos. Inclusive, o doutor Adolfo Bergamini pediu vistas do processo para analisar. E ele chega à conclusão que não só não há a participação dela, quanto o que a Diageo fez e apresentou ao processo era suficiente, inclusive, para demonstrar sua boa-fé. Ele não tinha qualquer tipo de relação com a F mais par, exceto em relação à venda, exceto em relação à necessidade de entrega contra pagamento, e isso foi demonstrado. A mercadoria foi, o pedido foi feito, lançamento contábil, pagamento dos impostos devidos na operação interestadual, contrato com a transportadora, canhoto de recebimento dessa mercadoria. Agora, se a mercadoria volta, e volta dentro de uma fraude estruturada por parte da F mais par, não é de responsabilidade nenhuma da Diageo. E é isso que ficou aqui decidido pela 4ª Câmara Julgadora na última quinta-feira, com publicação na sexta-feira. Esse é o motivo pelo qual estou à disposição, inclusive para tratar de todos os documentos que foram juntados no processo e seus detalhes, e se requer, principalmente, o cancelamento da autuação. Se essa não for a decisão, então se determine o cumprimento das ordens, das decisões que foram, então, proferidas por esse egrégio tribunal, que anularam todas as decisões da DRJ que não cumpriram com o determinado para análise das provas de pagamento que foram apresentadas pela recorrente. Obrigado. Agradeço, doutor Marco. Eu vou passar o meu voto. No tocante ao recurso ordinário responsável solidário, entendo que não lhe assiste razão. A insurgência contra a aplicação do artigo 116, parágrafo 1 do CTN, foi bem apreciada pelo doutor César Eduardo Temes Alaf, no processo da ET 14.4101 e 2410, cujas razões peço licença para adotar. Transcrevo aqui, no meu voto, a decisão do doutor César Eduardo Temes Alaf, que diz principalmente o seguinte: o artigo 84A da Lei 6374, utilizado pelo fisco no AIM, não impõe nenhuma condição para a autoridade fiscal poder desconsiderar o ato ou negócio jurídico com a finalidade de simular a ocorrência fatiador, estando referido ao artigo com eficácia plena, podendo ser aplicado de imediato, autorizando a cobrança do imposto, tanto a recorrente quanto os devedores solidários. Assim, o artigo 84A da Lei 6374 é norma válida e vigente eficaz e não traz qualquer condição, nem a necessidade de legislação complementar à lei para a produção de seus efeitos. A Secretaria da Fazenda, em seu ofício de encaminhamento ao projeto de lei que resultou a adição da Lei 11.001/2001, assim justificou a introdução do referido artigo 84A. O inciso 2 introduz o artigo 84A para dispor sobre a possibilidade de desconsideração dos atos ou negócios jurídicos por parte da autoridade fiscal, quando praticados com o objetivo de simular a ocorrência fatiador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Esse permissivo legal também decorre da Lei Complementar Federal nº 104/2001. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acolheu a proposta de inclusão do artigo 84A da Lei 6374. Assim, entendeu pela sua constitucionalidade e legalidade. Destaque, a administração pública agiu conforme autorizado por norma legal, válida, vigente e eficaz, não havendo assim qualquer ilegalidade e, consequentemente, nulidade dos seus atos. O direito tributário insere a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal. Assim, a competência da União é restrita à edição de normas gerais, e mesmo que se considere que o parágrafo 1 do artigo 116 do CTN remeta à norma geral, o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal de 88 estabelece que os Estados exercerão a competência legislativa plena na existência de normas gerais. As matérias relativas aos juros e a sua aplicação na base de cálculo da multa são pacificadas desse título por meio das súmulas 10 e 13. A súmula 10 desse título foi revisada nos seguintes termos: os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas de alta inflação estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, incidente na cobrança dos tributos federais. A matéria relativa à atualização base de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no julgamento do processo DT 12.10.33.298/2011, na Câmara Superior de CETIT, transcrito aqui no meu voto. Assim, os juros exigidos na autoinflação são os incidentes desde a prática da inflação a dados sobre a lavatura, regulados pelo parágrafo 9º, artigo 85 da emenda 374, que não se confundem com juros incidentes após sua lavatura, caso não haja regular recolhimento, previsto em outro título da emenda 374, inciso 2 do artigo 96. Por fim, como exposto, a autorização da base de cálculo da multa foi pacificada nesse título por meio da súmula 13. O artigo 52 da Lei 13457 determina o caráter vinculante da súmula pensional do CETIT. Assim, a sua observância é obrigatória por parte do julgador.
Destarte limita a aplicação de juros à taxa Selic. Relativamente à alegação de impossibilidade da aplicação do Instituto da Solidariedade Tributária, prevista nos artigos 24 e 135, inciso 3 do CTN, a ausência de dolo, fraude ou excesso de poderes, observe que a matéria não foi aventada à defesa, assim não foi objeto da decisão recorrida. Conforme entendimento exposto pelo Dr. César Eduardo Temes Alaf, em seu voto vencedor, no processo da ET 6, 40, 28, 420, 2013, não podem ser apreciadas em recurso ordinário matérias que não foram trazidas para a defesa. Diz o seguinte: ocorre, entretanto, que não se pode recorrer do que não foi julgado, sendo que o tanto devoluto quanto apelato, efeito devolutivo e recurso, limitam, no presente caso, a conhecimento desse egrégio tribunal, que fica restrita à matéria efetivamente impugnada pela recorrente de sua defesa. Assim, não tendo sido objeto da defesa, não houve oportunidade do auditor fiscal autuante manifestar sobre a questão, ou seja, houve prejuízo contraditório, não podendo haver o retorno à instância ACO sobre relativamente à matéria não arguida tempestivamente no prazo da defesa. Ademais, o senhor Flávio Teixeira Costa não é apenas sócio da F+Par, localizada em Palmas, Tocantins, destinatário de notas fiscais emitidas pela atuada, como também é contador de empresas paulistas, folhas 21, destinatárias das mesmas mercadorias. A F+Par manteve, inclusive, o mesmo código de produto interno da Diageo, anteriormente emitida àquela empresa, como a SP Bebes, Comércio e Logística de Bebidas Limitada, Pontual Center, distribuidora e logística de produtos de higiene e limpeza, que consta nas notas fiscais de folhas tais e quais localizadas em Cotia SP. Assim, verifique que o senhor Flávio Teixeira Costa está vinculado não apenas às operações de mercadorias destinadas a Palmas Tocantins, como também ao destino delas a Cotia São Paulo, ou seja, às operações em que as mercadorias circularam de São Paulo para Tocantins e de Tocantins para São Paulo. O mero fato de as mercadorias terem transitado para além das fronteiras do Estado de São Paulo não é suficiente para que as operações sejam consideradas interestaduais, uma vez o que define o momento fatiador do ICMS é a saída das mercadorias. O que define a operação como interna interestadual é o destino delas. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 1805/2016 expôs. É interna a operação quando a circulação de mercadoria completa-se dentro do território paulista, mesmo que o adquirente seja contribuinte estabelecido em outro estado. Assim, se a mercadoria saiu do estabelecimento paulista e foi destinada a este estado, a operação é interna, mesmo que no trajeto as mercadorias tenham ultrapassado os limites do estado de São Paulo. Trata-se do quanto foi imputado pelo fisco, ou seja, a simulação de operações tidas como interestaduais, com a consequente redução do imposto devido ou por substituição tributária não declarada. Observe que, em se tratando de mercadorias submetidas à substituição tributária, com retenção antecipada do imposto, o ICMS exigido do autuado engloba o devido para as operações praticadas pelo destinatário delas, todas controladas pelo Sr. Flávio Teixeira Costa, como acima exposto. Ainda, na ocorrência de simulação e não declaração de imposto por substituição tributária, não procede a alegação de que, abre aspas, nos casos em que não há pagamento de atribuição de responsabilidade pelo recolhimento de imposto, somente poderá ser autorizado após tentativa de cobrança do devedor principal, sendo devida a responsabilização solidária. No processo da RT 740.00.593/2012, relatoria do Dr. João Maluf Júnior, a Câmara Superior decidiu. Ademais, por mero exercício de lógica, extrai-se que a regra do artigo 267 não estabelece qualquer benefício de ordem, já que se estatui transferência ou retorno da responsabilidade por substituição do substituto para o substituído. Por outro lado, também não há menção expressa de que o débito fiscal somente possa ser exigido do contribuinte substituído após ter sido cobrado do substituto. Ainda conforme as notas fiscais, folhas 1512 a 1524, tanto o autuado como as empresas controladas pelo responsável solidário contrataram o mesmo transportador para a simulação, ou seja, todas as operações de São Paulo a Tocantins e de Tocantins a São Paulo, com as mesmas mercadorias, nota fiscal da F+Par, referenciado campo observações à nota fiscal autuada, mesmas mercadorias, mesmas quantidades, estão a ser vinculados ao fato gerador do imposto. Por todo exposto, há um interesse comum previsto no inciso 11, artigo 11, do regulamento do ICMS e a concorrência para a soneração do imposto, previsto no inciso 12 do artigo 11 do regulamento, face à supressão do tributo em que autuado e destinatário de mercadorias não pagaram o imposto devido pelos fatos geradores ocorridos.
Pressuposto com isso, dou parcial provimento de curso ordinário ao responsável solidário apenas para limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e à multa à taxa Selic. Passo a apreciar o recurso ordinário autuado. No tocante à ligação do não cumprimento do quanto determinado pela colina nona Câmara Julgadora e nulidade da ação recolhida, não assiste razão recorrente. A colina nona Câmara Julgadora expôs. Assim, não se considera fundamentada a decisão, pois falta o exercício de juízo de valor sobre as provas produzidas nos autos, parágrafo 8º da decisão recolhida, ou quando foi realizado, não apresentou as razões do seu convencimento, parágrafo 20 da decisão, ou por repetição, seu devido coteja, o que, a meu entender, ocorreu no caso da decisão primeira instância, parágrafo 22 da decisão recolhida. A decisão recolhida decidiu relativamente às matérias expressamente citadas pela coluna na Câmara Julgadora, nos seus tópicos 10 a 13, 21 a 27 e 28 a 36. Analisando a referida decisão, diversamente alegada, o julgador expõe suas razões de decidir, bem como aprecia expressamente valoriza as provas que formaram sua convicção. O artigo 26 da Lei 13.457 garante a livre apreciação das provas por parte do órgão de julgamento. Assim, ele não tem a obrigação de apreciá-las de acordo com o entendimento autuado. O entendimento de que, abre aspas, é necessário que se comprove a intenção do agente em dissimular com esse fato gerador, folhas 35 e 36, era atuada, que decorre a sua interpretação da legislação. No entanto, o órgão julgador de julgamento não é obrigado a decidir de acordo com esse entendimento, assim conforme a sua convicção. Assim, trata-se de conformismo com as razões decididas, ou seja, elas foram postas, deste modo, não há nulidade por falta de análise. Quanto às provas da boa-fé, a decisão recolhida apreciou expressamente as provas de pagamento, tópico 24 da referida decisão, as consultas cadastrais realizadas após o primeiro lançamento, tópico 26 da referida decisão, entendeu que as planilhas elaboradas unilateralmente pela autuada, que corresponderiam aos pedidos, e os prints de telas não contribuem para a comprovação da boa-fé, tópicos 26 e 25 da referida decisão. Assim, quanto à documentação apresentada pela autuada, diversamente alegado, a decisão recolhida não, abre aspas, simplesmente optou por desconsiderá-la, mas sim apreciou o valor das provas, ou seja, trata-se de inconformismo decidido que na causa de unidade. O STJ, no agravo interno do RESP 194342, relator ministro Afrânio Vilara, expôs. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Ainda nesse sentido, foi exposto no agravo interno do ARESP 197-4942, relatoria ministro Marco Aurélio Belize. Não há que se confundir decisões contrárias ao interesse da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Não obstante, o julgador tenha exposto sua posição contra o argumento da boa-fé, ele analisou as provas como determinada coluna na Câmara Julgadora, expressamente ofereceu as razões do seu convencimento, não sendo obrigado a concordar com a vontade da recorrente no sentido de que, abre aspas, não é possível afastar a boa-fé do contribuinte que realizou a transação de venda. Assim, novamente, trata-se de conformismo decidido, não sendo causa de nulidade decidido. Ao longo do seu razoado quanto à matéria, a recorrente busca demonstrar que suas provas comprovariam a boa-fé, ou seja, mostra novamente seu inconformismo, mas não a nulidade decidido, que, repito, o julgador não é obrigado a avaliar as provas de acordo com a vontade das partes. Assim, não se trata de o julgador não ter analisado as provas ou argumentos da recorrente, mas sim de não ter, de acordo com o pretendido pelo autuado, não se tratando, portanto, de nulidade decidida, como já exposto acima. A relevância ou não das questões postas pela decisão recolhida é matéria de caráter subjetivo do julgador, ou seja, do seu livre convencimento, dentro do contexto decisório. Assim, não há nulidade, mas sim entendimento diverso. De todo exposto, concordando ou não com a referida decisão, bem como, de todo exposto, concordando ou não com a referida decisão, entendo que ela estava motivada, não havendo nulidade de ser declarada. Este julgamento não tem competência para determinar que o julgamento em primeira instância seja realizado pela delegacia tributária de julgamento diversa que profira a decisão contrária à pretensão da autuada. Destaque não acolhe a pretensão da recorrente. Passo a apreciar as matérias contidas no tópico, abre aspas, das razões para a reforma da referida decisão recorrida, observando que as preliminares se confundem com o mérito, uma vez que demandam análise minuciosa das provas, assim serão apreciadas com a questão de fundo. O STJ, relator ministro Garcia Vieira, expôs.
Se a preliminar se confunde com o mérito, pode o julgador deixá-la para ser examinada por questão de fundo. Ainda nesse sentido, no RHC 146474, ministro Olindo Menezes. Ademais, resta esclarecido que essa preliminar se confunde com o mérito, por se tratar de tema ligado ao conjunto probatório, devendo o assunto ser apreciado no momento próprio. Conforme consta o relatório circunstanciado, para as operações que são objeto de auto-infração, o fisco não refuta a ocorrência do trânsito das mercadorias ao Estado de Tocantins ou a aquisição das mercadorias pela empresa do responsável solidário. Assim, mesmo que haja elementos que possam comprovar a saída de mercadorias para a F+Par, como notas fiscais, pedidos de compra, comprovação de transporte com destino a Tocantins, consulta cadastral, controle de estoques da autuada, bem como comprovante de recebimento de pagamento em nome da F+Par, não são relevantes para deslinde da matéria, como seria na hipótese prevista no parágrafo 4º, artigo 36 do regulamento, que não é o caso dos autos. No entanto, o mero fato de as mercadorias terem transitado para além das fronteiras do Estado de São Paulo não é suficiente para que as operações sejam consideradas interestaduais, uma vez que o que define o momento fatiador é a série de mercadorias, artigo 2º, inciso 1 da Lei 6374, e o que define a operação como interna interestadual é a destinação das mercadorias, artigo 34, incisos 1, 2 e 3 da Lei 6374. Assim, se a mercadoria saiu do estabelecimento paulista e, de fato, é destinada também a esse estado, a operação é interna, mesmo que no trajeto as mercadorias tenham ultrapassado os limites do estado de São Paulo. Dessa forma, entendo que o cerne é a prova de que a autuada agiu com boa-fé, ou seja, agiu com o seu dever de cautela contra a regularidade e veracidade das operações. Somente há pessoas que foram parte das operações em que possuem elementos para comprovar a regularidade delas, tanto que o artigo 22A da Lei 6374 traz a obrigação da comprovação pelas partes. Conforme as notas fiscais, folhas 1477 a 1482, a autuada foi responsável pela oferta das mercadorias ao estabelecimento F+Par. No entanto, conforme constatação do fisco, trata-se de imóvel sem estrutura para recebimento e armazenamento de mercadorias, e o proprietário do imóvel informou que, abre aspas, diversas empresas se estabelecem na região apenas para receber e emitir nota fiscal para outros estados, principalmente São Paulo, ou seja, apenas para a troca de notas fiscais. Assim, a autuada foi responsável pela entrega de mais de 100 mil quilos de bebidas a estabelecimento incompatível com o descarregamento das mercadorias. Note-se que, de acordo com as DANFs casadas, o transportador contratado pela autuada e que levou as mercadorias a Tocantins é o mesmo que as trouxe de volta a São Paulo. E ainda, as notas fiscais emitidas para F+Par trazem no campo observações referência à nota fiscal emitida pela autuada e a adoção do mesmo Código de Produto Interno da autuada, folha 271. Ou seja, demonstra que houve apenas a troca de notas fiscais como informado pelo proprietário do imóvel da F+Par, sem um descarregamento das mercadorias. Sendo o transportador contratado pela autuada, ela é responsável pela conduta, como exposto na operação 990091503916 do TJ de São Paulo. Como responsável pela empresa, deve, de qualquer modo, fiscalizar a atuação de seus subordinados e contratados, sendo o único beneficiado por uma fraude, deve responder pela conduta. Observe que a autuada informou que o Sr. Robson Bernardo foi um dos contatos com a F+Par, com o telefone 11 3186 9211 e e-mail robson.bernardo@spbebes.com.br, assim como o Sr. João Chaves, telefone 11 94142 2921, e-mail joãochaves@pontoaponto.com.br. Os telefones de DD11 são na região do Grande São Paulo e não do destinatário de mercadorias, Palma, Tocantins. Ademais do DD11, corresponde também ao município de Cotia, São Paulo, local onde as mercadorias remetidas pela autuada tiveram seu destino final, as empresas controladas pelo responsável solidário. Ainda os e-mails bernardo@spbebes.com.br, joãochaves@pontoaponto.com.br não tem relação com a F+Par em Palma, Tocantins, mas sim com a SPBebes, Comércio e Logística e Bebidas Limitada, localizada em Cotia, São Paulo, e que consta como destino das mercadorias. E a Ponto a Ponto SP Logística e Distribuição de Produtos de Higiene e Limpeza Limitada, também localizada em Cotia, e apontada também como destino das mercadorias remetidas pelo autuado, todas contadas pelo Sr. Flávio Teixeira Costa, indicada como responsável solidário. Adicionalmente, a agência 3394 do Bradesco
DF mais par não é de Tocantins, mas sim de São Paulo, Rua Fausto 715, Lapa. Assim, autuada. Foi responsável por transportar mercadorias com destino incompatível para o descarregamento dela. O transportador contratado por ela trouxe as mesmas mercadorias subsequentemente a São Paulo. Realizou tratativos comerciais de vendas com pessoas vinculadas à empresa de Cotia SP, que eram, ao final, os destinatários das vendas da recorrente. Recebeu o pagamento de agência bancária de São Paulo, não de Tocantins. Observe o intendente da ministra Assucete Magalhães, do STJ, na grave interna do ARS 661 do 68. Realmente é óbvio que, se comprovada a desídia do contribuinte paulista vendedor, na verificação da regularidade da operação ou na qualidade do comprador, na ocorrência de compreendendo ou em vigilando, poder-se, em tese, atribuir a responsabilidade pelo pagamento do imposto eventualmente devido. Assim, entendo que não há como considerar a boa-fé nem a regularidade das operações, uma vez que o transporte foi por sua conta, as mercadorias descarregadas, o local de destino é incompatível para recebimento e armazenagem de mercadorias, e o transportador para contratado é o mesmo que todas as mercadorias para São Paulo, havia apenas troca de notas fiscais, as negociações eram realizadas com pessoas vinculadas à empresa de Cotia São Paulo, que eram, ao final, destinatárias das vendas recorrentes. Os pagamentos realizados por conta bancária de São Paulo. Nesse mesmo sentido, chegou a colênia Câmara Julgadora no processo DT 14.40.01.241/2017, relator Dr. César Eduardo Temer Salaf, relativo ao mesmo esquema de simulação. Destaque de versamento alegado, a agência fiscal não está lastrada em presunções, mas sim em provas suficientes para acusações fiscais, não havendo nulidade da atuação e nem a comprovação da boa-fé. A assertiva de que a recorrente não teria interesse de agir em razão de não ter qualquer benefício com as operações simuladas, não afasta o prejuízo do fisco, caracterizado pela própria exigência do imposto próprio ou do imposto devido por substituição tributária. Ainda, os reembolsos financeiros pela incidência do imposto pela alíquota de 25%, maior que a praticada pela alíquota de 7%, e o pagamento do imposto por substituição tributária, não praticada pela simulação de operações interestaduais, torna-se maior autuado, considerando os mesmos custos. Assim, não procede a alegação da ausência de interesse financeiro, e, ademais, com preços praticados menores em razão dos tributos indevidamente a menor, a competitividade autuada no mercado torna-se mais atrativa, ferindo a equidade da concorrência entre competidores. Relativamente à alegação de elegibilidade da passiva da recorrente, não se diz razão à recorrente. O fundamento legal para a agência da agência fiscal está previsto no artigo 264, parágrafo 4 do regulamento. Diz o seguinte: da ocorrência de qualquer saída do evento para descaracterizar a situação prevista nos incisos, o imposto relativo à substituição tributária será exigido da remetente, podendo o fisco exigir do destinatário. Assim, ocorrido qualquer evento que descaracterizar as hipóteses da não inclusão da substituição passiva de substituição tributária, o imposto deve ser exigido do remetente das mercadorias. No caso dos autos, com a simulação das operações interestaduais, houve a descaracterização da hipótese do artigo 264, inciso 5 do regulamento. Assim, a norma determina a agência do imposto relativo à substituição tributária para remetente, ou seja, diversamente do alegado, amparo legal, para tanto, não se poderiam tratar as operações como regulares, premissa para ensejar a aplicação do artigo 426-A do regulamento. Quanto ao imposto pela operação própria, demonstrada a simulação de operações interestaduais e comprovado que o destino da mercadoria foi o Estado de São Paulo, a operação é interna, assim com a aplicação da alíquota interna, como já expus neste voto. Destaque: não procede a alegação de legitimidade passiva da recorrente para figurar como contribuinte CMS-ST e erro na identificação de jeito passivo. A matéria relativa à aplicação do artigo 34A da MSS 4 já foi apreciada no item 1 desse voto. Foi exposto na interpretação recorrente. A matéria relativa à atualização base de cálculo da multa foi apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, julgamento processo DT 12.1033/29/2011 da Câmara Superior de CETIT. Por fim, a atualização da base de cálculo da multa foi pacificada nesse CETIT por meio da súmula 13. O artigo 52 da Lei 3.457 determina o caso vinculante da súmula pelos novos CETIT, a sua observância é obrigatória. A súmula 10 foi revisada para limitar a sua aplicação à taxa Selic. Então, o destaque limita a aplicação de juros à taxa Selic. Concluí meu voto com esse deu parcial plenamente ao recurso ordinário autuado apenas para limitar a aplicação de juros sobre o montante do imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Presidente, Dr. Marco? é rápido, se Vossa Excelência me permite, é bem rápido, é um esclarecimento de fato importante e é documental. Nos autos e o que a empresa apresentou, tanto na resposta quanto na impugnação, e que foi confirmado pelo fisco, é que o transporte da mercadoria, que ela é responsável, que ela foi responsável, era São Paulo Tocantins. Isso está no contrato com a Quick, está nos CTS que foram emitidos e juntados, onde tem o pedágio, a composição do pedágio, os canhotos de entrega assinados, e a fiscalização confirma isso. A fiscalização não traz nenhum documento de que também seria ela a responsável pelo retorno dessas mercadorias a São Paulo. O transporte que ela é responsável e que foi confirmada a operação é São Paulo e Tocantins. Só isso, presidente. Ok, agradeço, Dr. Marco. Eu entendo, mas eu entendo se, pelo meu voto, meu entendimento é que se a empresa foi responsável pelo transporte até Tocantins, então devia ter verificado que o local era incompatível ao recebimento das mercadorias, dentre outras questões. Mas Tá bom. agradeço o esclarecimento, Dr. Marco. O processo ainda está em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria de ressaltar um fato. O senhor colocou bem no seu voto que foram transacionados mais de 100 toneladas, né, 100 mil quilos de bebidas para a F mais Par. E a própria recorrente traz nos autos que a F mais Par é uma empresa que trabalha com produtos de higiene e limpeza. Ou seja, não faz sentido nenhum se vender 100 toneladas de uísque e outras, temos notas fiscais nos autos que tratam de uísque, etc., de bebidas alcoólicas, a alíquota de 25%, para uma empresa cuja atividade é a manutenção, né, o manuseio de material de limpeza e higiene. Então, é mais um elemento aí que corrobora a fraude. Estamos de acordo com o seu voto, senhor presidente. Presidente, só um esclarecimento de fato. Isso não foi confirmado pela empresa, é uma atacadista em geral, e a própria Operação Catarse mostra que ela não só comprou bebidas alcoólicas, comprou chocolates, isso tudo está no relatório da Mondelez, ela comprou Procter & Gamble, comprou bebidas alcoólicas e também produtos, inclusive, da 3M, ou seja, era uma atacadista em geral, que isso está no relatório da própria Operação Catarse. É só um esclarecimento de fato também. Ok. Só fazer uma pequena correção no meu voto aqui. Desculpa, eu verifiquei ter mais um pequeno erro de digitação. Só um momentinho só. Muito bem. Houve um pedido de vista do doutor Eduardo Soares de Mello. Eu vou conceder a vista. É um processo complicado, a necessidade de verificação das provas dos autos. Presidente? Sim. Oi. Não, só para esclarecimento, eu ainda não tenho uma opinião formada, mas pela complexidade do processo, eu também não me sinto muito confortável para votar nesse momento. Então, por isso que eu estou pedindo de vista, para dar uma olhada com calma. Ok. Vista concedida pelo Dr. Eduardo Soares de Mello, agradeço a presença do Dr. Marco, o processo voltará para julgamento em momento oportuno. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Muito bem, não há mais sustentação oral no dia de hoje. Pedir licença para o julgador, só um minutinho de intervalo, está um pouco frio, então eu vou precisar um minutinho só, tudo bem? Doutor Eduardo? Se você puder só editar, permitir que eu edite meu voto, né? Sim. Tá bom? Okay. Tá, então eu vou... Só um momento só. Então, eu vou abrir o processo de Indústria e Comércio de Plástico Cária Eireli, recurso de ofício da Fazenda, há protesto sustentacional, mas o plantão está ausente. Só um momento, eu vou
fazer o Perfeito. registro da ausência do patrono. Aí, enquanto você se aquece, eu edito o voto. Muito bem. Já é possível fazer a edição do voto, doutor Eduardo? Só um momentinho só. Tudo certo, presidente? Tudo certo agora, doutor Carlos. Então tá bom. Esse friozinho é ruim. É isso aí, com certeza. Foi providencial a parada. Coloquei mais uma blusa aqui, viu? Que a coisa tá feia. Tá muito frio mesmo. Tá. Nós estamos falando de 11 graus agora nesse momento, né, senhor presidente? 11 graus. Mas acho que a 11. sensação lá fora é pior, viu? Pior, pelo vento. Pior. Um amigo me mandou aqui um print falando em, quer ver? Em menos 5 graus. Ah, não, mas isso é em Queluz, Que é luz. em São Paulo. Menos 5 graus Celsius. É, Nossa. vamos Aí lá. vai chegar sexta-feira, vai estar perto dos 30, né? É. É duro. Aí sábado e domingo chove, né? No fim de semana, aí Pronto. abre um sol na segunda que vem. É isso aí. Mas tá bom. Conseguiu editar o voto, doutor Eduardo? Consegui.
Então, eu vou posso proceder à leitura do meu voto, presidente? À vontade. Tá, eu vou procurar resumir. Então, depois da transcrição das acusações fiscais, já na parte do voto, eu sintetizo, né? São duas acusações fiscais, então temos itens 1 e 2 do auto, e é caso de inidôneo, claro que aí tem uma peculiaridade em razão do que consta do relatório circunstanciado, mas a gente vai ver que para esse voto eu não preciso me aprofundar nisso. Mas é o creditamento indevido, né, em razão da aquisição de mercadorias de duas pessoas jurídicas. Uma, a Vetortec Resinas Técnicas Indústria e Comércio Limitada, esse é o item 1, e a outra pretensa, suposta fornecedora de mercadorias é a Vetortec Brasil Resinas e Plásticos Limitada. Então, a acusação é de creditamento indevido, não atendimento ao artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do nosso regulamento. E aí também cobra-se o ICMS por solidariedade, nos termos do artigo 11, inciso 11 do regulamento. Aí eu trago o histórico das decisões. Houve decisão pela quarta Câmara, julgadora deste tribunal, negando o provimento ao recurso de ofício, né, entendendo pela insubsistência do auto. A Fazenda interpôs RESP, foi para a superior, e aí a superior ela reconheceu a nulidade da decisão da quarta Câmara, determinando o retorno do processo para a instância quo, né, para uma dessas câmaras, para novo julgamento. E aí digo eu em relação a esse posicionamento da Câmara Superior. Constatara que a decisão da quarta Câmara Julgadora havia julgado matéria distinta da lide do presente auto, além de se revelar omissa pela ausência de análise de importante argumentação da Fazenda Pública Paulista, ora recorrente, e pela falta de exame do conjunto probatório. A Câmara Superior decidiu sinteticamente que, e aí acho que eu não preciso ler, mas eu reproduzo aqui os itens 19, 22, 23 e 24 da decisão da Câmara Superior, que entendeu por anular a decisão recorrida, devendo os autos retornar para a instância ordinária para novo julgamento. Aí digo eu, por essa razão, o processo voltou para essa instância administrativa para novo julgamento. De fato, a decisão proferida pela Colém da quarta Câmara Julgadora debruçou sobre lide distinta da controvérsia presente nesta autuação fiscal, na medida em que se referiu à realidade fático-jurídica pertencente a auto de fração distinto. Só para fazer uma observação, o que se constatou, né, principalmente aí no trabalho da representação fiscal, é que a decisão da quarta Câmara ela acabou utilizando, claro que aí foi sem querer, foi um equívoco, um voto de um outro processo, né, com menção a outros documentos, a outras folhas. Por isso que foi feita menção à lide distinta. Deveria ter analisado, conforme teor do relatório circunstanciado, as notas fiscais, número, e aí eu trago o número de cada nota, e demais documentos, provas trazidos a esse processo. Ocorre que, como se não bastasse, ao deparar sobre a presente autuação fiscal, o julgador monocrático, aí eu faço referência à decisão de primeira instância, folhas 456 a 461, emanou decisão em 30 de maio de 2016, igualmente carente de motivação. Depende da decisão singular, fundamentação em um primeiro momento, quer dizer, a princípio, suficiente para o deslinde da controvérsia, a saber. E aí, eu acho que não precisa ler, mas eu reproduzo os itens 14, 15 e 16 da decisão de primeira instância. Digo eu, em conteste a devida manifestação do julgador singular em relação a específicos pontos relevantes carreados ao processo. Me refiro à alegação fazendária de insuficiência de dados relativos ao transporte de mercadorias e que, ao ser apreciada pela decisão monocrática, com análise das declarações prestadas pela empresa transportadora das mercadorias, na hipótese a pessoa jurídica Sinalog, Operador Logístico Limitada ME, resultou no entendimento do julgador de que não haveria qualquer responsabilidade autuada, porquanto, tendo em vista que a fornecedora
das mercadorias era responsável pelo transporte das mesmas, essa também teria responsabilidade pela insuficiência das informações prestadas e pelo fato do trabalho fiscal não ter insistido na obtenção das informações faltantes perante a transportadora. Da mesma forma, e conforme reproduzido acima, né, a parte que eu transcrevo da decisão monocrática, o julgado de primeira instância externou claro posicionamento acerca da diferença de dados referentes à empresa fornecedora, contidas nas DANFs e nos registros da Cefaz, assim como da alegada falta de informações nos registros fazendários relativas aos pedidos no campo informações adicionais nas notas fiscais. Então, se acharem que é preciso, eu leio nessa parte transcrita da decisão, em que, para mim, aí há, pelo menos em relação a esses pontos, uma prestação jurisdicional. Por isso, não se cogita de falta de emissão de juízo de valor da decisão de primeira instância no que concerne às aludidas relevantes questões, como são os casos da sustentada falta de informações quanto ao transporte das mercadorias e das alegadas incongruências havidas entre informações contidas nas DANFs e aquelas contidas nos registros da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Tampouco se questiona no presente voto, quer dizer, eu não questiono, o posicionamento firmado pela decisão da DTJ de Bauru, né, Unidade de Julgamento de Araçatuba, quanto aos referidos pontos. Mas não se pode atestar efetiva prestação jurisdicional da decisão de primeira instância diante da ausência de análise de importante conjunto probatório e que, em combinação com o que fora analisado pelo mencionado julgado, é crucial para o deslinde da controvérsia. Para ser mais claro, a decisão de primeira instância deixou de examinar e tecer consideração sobre os boletos e extratos bancários juntados ao processo, após cotejo com as correlatas notas fiscais que ensejaram a autuação fiscal. Nesse sentido, vejo como fundamental a elaboração de quadro demonstrativo relacionando as notas fiscais, número, data de emissão, valor, localização no processo, abarcadas pelo auto lavrado, com os possíveis respectivos pagamentos, valores, forma de pagamento, pagador, beneficiário, localização do processo, etc., para a aquisição das mercadorias pela autuada. Fundamental o efetivo exame e a correspondente emissão de juízo de valor, posicionamento do jogador, entre outros, dos documentos bancários relacionados ao Bradesco e das tratativas comerciais havidas entre a autuada e os possíveis fornecedores de mercadorias, elementos documentais esses constantes das folhas 26 a 100, item 1 do auto, e das folhas 263 a 298 do processo. Também é mister a análise, por exemplo, de documentos como o Sintegre e o Cadesp, as folhas 115 seguintes, item 1 do auto, e as folhas 301 a 318 e 359 a 364, item 2, para eventual constatação da assunção de irregularidade dos fornecedores das mercadorias à época da realização dos negócios jurídicos mercantis, transações comerciais, bem como do momento da publicação em imprensa oficial da declaração de inidoneidade dos alegados vendedores das matérias-primas a serem utilizadas pela autuada. A análise desses e de outros elementos documentais contidos no processo contribuirá para a constatação ou não da veracidade das operações de compra e venda em comento e, consequentemente, para a verificação da boa-fé da autuada, os termos da súmula 509 do STJ, com o afastamento ou não dos créditos de ICMS apropriados pela autuada recorrida. Incontroversa a omissão da decisão em apreço, uma vez que deixou de se manifestar expressamente como deveria sobre conjunto probatório juridicamente relevante trazido ao processo e relacionado às acusações dos itens 1 e 2 do auto, o que não pode ser admitido. Então aí, né, resumindo a parte final do meu voto, eu entendo que tem um vício insanável, né, a nulidade na decisão de primeira instância, né, viola artigos da Lei Complementar Paulista 939/2003, da nossa Lei 13.457. Então, por essa razão, eu digo que, finalmente, pondero que nulidades encerram matéria de ordem pública, razão
pela qual, faltou aqui o qual, devem ser reconhecidas de ofício, ou seja, ainda que não postuladas pelas partes litigantes. Em face do exposto, omissão da decisão monocrática, há que ser reconhecida a nulidade do referido julgamento, determinando, destarte, o retorno do auto de infração à primeira instância, para que se proceda novo julgamento, dessa vez com a devida prestação jurisdicional, ou seja, com a necessária análise do conjunto probatório, sob pena de falta de motivação e supressão de instância. Como consequência, deixo de manifestar por hora acerca das demais questões ventiladas no processo. Então, eu acho que ficou claro. Tá só uma interferência de som, não sei de onde que é, uma interferência um pouco alta. Pronto. Eu acho que ficou claro. A superior disse: olha, você tratou de matéria diferente, né, quarta Câmara, então precisa voltar para a Câmara Julgadora. Só que se a gente atentar para a decisão de primeira instância, ela é muito falha. Ela não trata de absolutamente nada. Então não dá para ser um complemento de julgado, não dá para a gente suprir essa omissão. Ela não analisou praticamente nenhum documento, né? Ela emite um juízo de valor em relação a 2 pontos, mas eles devem ser analisados em conjuntos com tudo mais que foi trazido ao processo. Então é assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e provido no sentido de retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Passar para o processo de Ricardo Gandizoli e outros. É um recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, recurso ordinário. A acusação creditária indevidamente semestre referente ao semestre destacar notas fiscais, eletrônicos recebendo mercadorias do seu estabelecimento recebidas em operações interestaduais, localizados no estado de Mato Grosso. Na verdade, é um crédito indevido decorrente de guerra fiscal. Essa é a acusação fiscal. A adição à primeira instância julgou procedente de auto-infração, foi interposto recurso ordinário, a arrebentação fiscal manifestou-se por não provimento, acolhendo a 12ª Câmara Julgadora. Após abrir um parênteses, um resumo, houve várias conversões de diligência, no sentido, como se trata do tema guerra fiscal, havia aquela possibilidade de reconhecimento dos créditos CMS decorrente de guerra fiscal. Então, foram feitas várias diligências para apreciação da Diretoria de Atendimento e Gestão em Conformidade, DIGES, para apreciar a matéria referente ao reconhecimento dos créditos CMS decorrentes da lavatura desse auto-inflação. A DIGES, nas suas várias manifestações, entendeu que não havia comprovação suficiente para o reconhecimento desses créditos. Então, mais ao final do meu relatório, no item 25, eu digo o seguinte: a autuada apresentou a petição solicitando que a DIGES, que analise novamente o pedido de reconhecimento de crédito, considere os novos certificados de registro e depósito apresentados, para verificar possíveis divergências em relação à planilha constante de depósito tal, uma vez que foram afetadas após o despacho da DIGES. A DIGES solicita ao Estado de Mato Grosso esclarecimento e confirmação da adesão e cumprimento das diligências para remissão dos créditos utilizados indevidamente do PRODEIC, para remetente J.F. Ferreira Alimentos. Também a observação aqui, vai estar no relatório, a autuada juntou um documento demonstrando que o suposto destinatário ele foi excluído do programa de benefício fiscal lá do estado do Mato Grosso. Tá?
Então, no meu voto, nesse momento, eu não vou apreciar o mérito, minha proposta é por uma diligência. Digo o seguinte no meu voto. Inicialmente, observe que a autuada alegou em seu curso ordinário que não há provas de que o remeter às mercadorias de fato utilizou o benefício fiscal. As folhas 585, a autuada informa a existente resolução CEDEM 114 de 2016, pela qual houve a cassação do benefício fiscal da remeter às mercadorias com efeitos retroativos, sendo desenquadrado do PRODEC. A referida resolução é datada de 7 de 4 de 2016, sendo anterior e não constando no expediente de folhas 21 a 26, pela qual haveria comprovação do enquadramento do remetente referido do benefício fiscal. Então, esse expediente folhas 21 e 26, houve análise pela delegacia se havia provas de que, a empresa do outro Estado gozava do benefício fiscal. Só que nesse expediente não constou essa resolução CEDEM, pela qual haveria cassação do benefício fiscal. As folhas 795 foi alegada pela autuada. De acordo com a resolução 114 de 2016, de 7 de 4 de 2016, com desenquadramento, há equívocos no relato da acusação e no expediente folhas 26, datada de 15 de 4 de 2016, onde KJF Ferreira Alimentos, e na declaração datada de 14 de 1 de 2014, acostada às folhas 22 e 23, extraído do GEDOC no tal, data em que o fornecedor já não estava enquadrado no programa, sem perquirir ao Estado de Mato Grosso sobre os efeitos e os desdobramentos e enquadramento da cassação do benefício. A DIGES, na análise do pedido de reconhecimento dos créditos semestre, indefere a pretensão da autuada por não localizar registro e o depósito na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos do benefício fiscal em questão, como prevê inciso 1, cláusula 2ª, convênio semestre 109 de 2017. A autuada questiona que a divergência apontada pela DIGES, abre aspas, pode ter sido acarretada pelo desenquadramento do contribuinte do PRODEC, em data muito anterior à lavatura do AIM, conforme comprovam os documentos juntados nos autos. Entendo que se trata de fato relevante para a decisão, assim como o regulamento de diligência para que o auditor fiscal atuante se manifeste sobre a matéria, após a doutrina de reputação fiscal para sua manifestação. Então, o sentido é o seguinte: antes de verificar o indeferimento do GES por reconhecimento do crédito, eu quero saber se efetivamente há provas que a empresa do Estado realmente gozava do benefício fiscal. Segundo a empresa alega que não há provas nesse sentido e traz essa resolução CEDEM, em que a empresa do outro Estado teve o benefício cassado. Como não houve manifestação do fisco sobre a matéria, e evitando qualquer eventual decisão surpresa, eu acho por bem converter o julgamento de diligência para a manifestação tanto do auditor fiscal atuante como do adulto de representação fiscal. Então, é assim que eu voto. Só um momento, só. O voto está registrado, o processo está em discussão. Dúvida, senhor presidente? Sim, doutor Rafael? Tem no processo a comprovação do desenquadramento? Tem um documento, que é essa resolução CEDEM, em que mostra que essa empresa do Mato Grosso foi desenquadrada do benefício com efeitos retroativos. Perfeito, tá. Não, para saber qual que é a manifestação sobre o que deve se manifestar o fiscal. Queria só saber se sobre essa alegação. Por quê? Porque antes da lavatura, foi feito um expediente para o delegado tributário para verificar se a empresa do Estado gozava ou não do benefício. Esse expediente foi instruído por cópia da legislação do outro Estado. E a conclusão foi que sim, haveria provas que a empresa do Estado tinha o benefício fiscal. Só que nesse expediente não tinha essa resolução CEDEM de cassação do benefício. Então, ele foi apreciado sem esse documento. Tá? Esse documento é anterior à lavatura da autoinflação. Então, eu acho que é por bem
ouvir a manifestação fiscal e da luta de representação fiscal sobre a matéria. Perfeito, compreendi. Obrigado. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o processo de Ricardo Grandizioli e outros foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Com isso, encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 13 de agosto de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.